Pecado é desconexão com Deus Criador. Significa que você não é o que você deveria ser. A desconexão com Deus Criador deixa a gente absolutamente perdidos na vida. Porque o problema não está só do lado de fora. O pecado trabalha contra nós do lado de dentro. Olha o que passa pela sua mente. Olha o que passa pelo seu coração. Olhando sempre para aquilo que não é de Deus, ansioso por aquilo que não é de Deus, ávido pelo pecado, ávido pelo mal. O pecado trabalha contra nós, porque ele escraviza a gente. A incredulidade, a falta de amor por Jesus, a falta de consciência da realidade do pecado, a indiferença diante da obra de Deus. Porque gera crentes mornos, frios, gente que não está preocupada com agradar o Senhor, gente que não ouviu a palavra de Deus em Josué, quando ele olha e diz: se Baal é Deus, então seguiu, mas se Yahvé é Deus, então seguiu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 5 novamente. É o mesmo texto da semana passada. Entretanto, na semana passada eu conversei com vocês sobre o verso 18, Efésios capítulo 5. Eu dei foco no verso 18, quando o apóstolo Paulo, escrevendo para uma igreja da Ásia Menor, e eu usei textos comparativos também da Macedônia e da Acaia, quando o apóstolo Paulo fala, por exemplo, para a igreja de Filipos, mas ele também fala para Tito na ilha de Creta. Ou seja, no mundo antigo, naquele em que o cristianismo floresceu, a festa a Dionísio, a festa ao deus Baco, o deus da sexualidade fácil, o deus da embriaguez, o deus da comelança. Essa festa era um carnaval fora de época, que acontecia ao longo de todo o Império Macedônio e também do Império Romano. Então a gente conversou na semana passada sobre a gula, quando o apóstolo Paulo diz para a gente: não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito, porque a ideia de embriaguez ali é que nas festas a Dionísio, nas festas a Baco, eram festas extremamente voltadas à comelança e bebedeira. E nós precisamos vigiar com isso na vida da gente. Essa semana um monte de vocês me mandou mensagem, dizendo: pastor, eu estou olhando minha gula. Muito legal, que bom. Levem isso a sério. Infelizmente, o evangelho que nós recebemos dos americanos, ele é moralista seletivo. Sexo, bebida, cigarro e dança são as únicas coisas que crente não pode fazer. E ouvir música do mundo. É isso que eles trouxeram como sendo o evangelho de Jesus e vida santa. E os reformadores diziam: não, toda a vida deve ser uma vida santificada, toda a vida deve ser uma vida consagrada a Deus. E é por isso que nós terminamos com 1 Coríntios capítulo 10. Quer vocês comam, quer vocês bebam ou façam qualquer outra coisa. Corinto, que estava na Macedônia e na Acaia, mundo greco-romano. Quer vocês façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. E hoje eu termino a série com o último pecado de estimação. A luxúria ou a libertinagem. Então, ao longo dessas últimas 7 semanas, nós conversamos sobre vários pecados de estimação. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o último pecado de estimação, que é a luxúria. Antes de terminar essa série, eu queria que você revisitasse. Talvez você não vai ouvir todos os sermões novamente. A gente tem um projeto de fazer essa série virar um e-book, para você poder ter isso em mãos, porque a gente tem pouquíssimo material. Se vocês olharem, eu estou tendo que usar autores católicos medievais. Eu estou usando Dante Alighieri e eu estou usando basicamente São Tomás de Aquino. Porque você não tem reflexão sobre isso. Há pouca profundidade, especialmente na igreja evangélica brasileira. A igreja evangélica brasileira fala de prosperidade, riqueza, milagre.
Mas ela não fala de virtude, disciplina, vida na dinâmica do espírito, no cotidiano. Ela não fala disso. Então a gente quer dar material para vocês. Mas eu queria desde já que você escolhesse um desses pecados. E trabalhasse um. Se é orgulho, se é inveja, se é ira, se é gula, se é avareza, se é luxúria. Eu não sei. Escolha um. E trabalhe um desses pecados. Leve um desses pecados a sério. Para e fala, Senhor, eu quero olhar um. Porque eu sei que ao longo das 7 semanas, se você é crente, você se identificou com todos. Eu vivi em crise ao longo das últimas 7 semanas, porque eu me vi em todos os pecados. Em todos. Só que há traços mais dominantes de idolatria no nosso coração. Por exemplo, quando eu conversei com vocês sobre ira, a gente falou sobre Sansão. Inveja, a gente falou de Saul. Saul, por exemplo, perdeu o trono e a vida por ser um invejoso. Inveja que dava lugar a orgulho. Sansão, irado. Sansão vivia, como vocês dizem, na força do ódio. Olha que coisa. Alguns são orgulhosos. E nós precisamos olhar. Então, escolham mesmo. Olha para dentro de você, faz um exercício sincero. Uma pessoa essa semana falou comigo assim, pastor, está sendo bom a gente poder se aprofundar na Escritura. E esse é o objetivo. Alguns de vocês falam assim, eu já fico doido para chegar a próxima semana. Não é prison break, tá? Não é sério isso aqui. A gente vai estudando a Bíblia, ela é profunda, ela é palavra de Deus. Ela é atemporal mesmo. Os princípios e valores do Senhor são eternos. O mundo vai mudando, dando novos nomes aos pecados, dando outras roupagens, mas eles sempre existiram. Vocês viram semana passada, há capítulos e mais capítulos sobre a gula na Bíblia. E olha que a Bíblia é festeira. Tem muita festa. O Antigo Testamento é extremamente festeiro. Só que como é que a gente lida com isso? Como é que você lida? A ira, por exemplo, é um sentimento que Deus tem. E é lícito, é um sentimento psicológico. O problema é você viver na força do ódio. É qualquer hora você ficar irado e explodir com as pessoas. Enfim, escolha um. E hoje nós vamos falar do último, que é a luxúria. Eu vou ser bem direto, luxúria ou libertinagem. Mas vamos à leitura do texto bíblico, que é a palavra de Deus, capítulo 5 de Efésios. Eu já dei o contexto na semana passada para vocês, e eu continuo essa semana dizendo que, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês, percebam, irmãos, como a luxúria é algo muito sério aqui. E luxúria não é pecado do luxo, tá? Tá bom? Eu fazia faculdade de farmácia 20 anos atrás, aí apareceu um rapaz, não tem mais de 20 anos isso, estou ficando velho. Aí apareceu um rapaz quando lançaram aquele Nike Shox, vocês lembram? Aquilo era caríssimo na época. Aí ele apareceu com... Aí uma menina falou assim, fulano, caramba, tá com dinheiro, hein? Aí ele olhou pro tênis dele e falou, eu peco pela luxúria. Aí eu falei, hã? Não, luxúria não é luxo, tá? Luxúria tem a ver com sexualidade. A palavra luxúria vem de luxurie, que é do latim, que significa excesso. É pecar por excesso. Luxúria, e a definição da luxúria é a idolatria da sexualidade. Isso é luxúria. O que é luxúria? É utilizar a sexualidade de maneira errada. É utilizar a sexualidade fora daquilo que Deus preparou para ser. Quando você coloca sexo e desejo no lugar errado, você faz do sexo e do desejo um ídolo. E quando você faz dele um ídolo, você peca pela luxúria. Então,
Adultério é uma forma da luxúria se manifestar. Mas quando a palavra de Deus vai dizer não adulterarás, não quer dizer que o adultério pegue todo o escopo daquilo que é luxúria. Luxúria é algo muito maior do que isso. Qualquer utilização da sexualidade fora daquilo que Deus preparou para ser é luxúria. Inclusive o adultério. E é disso que a gente vai conversar. Então, pelo amor de Deus, luxúria não é pecado de luxo, tá? Então, vamos lá. Agora, olha o apóstolo de Jesus dizendo para nós, no mundo em que o sexo era tão banal, mas tão banal, que as festas eram festas, inclusive essas de Dionísio e Baco que estão aqui, em que isso era feito nas praças, normal. Você contratava uma prostituta cultual para que ao fazer sexo com ela, você ficasse mais perto de Deus. É nessa cultura que o cristianismo vai ter que florescer. Percebam o desafio que é. E aqui, lembrem-se que Éfeso é o lugar onde a deusa Diana tem o seu templo. Então as prostitutas cultuais estão no templo de Diana, que eles diziam que tinha caído dos céus. É nesse lugar que Paulo precisa florescer o cristianismo e ele tem que pregar os princípios e valores de Deus, no lugar em que gula e luxúria são extremamente cultivados. Não é o século 21, era o século 1, mas o 21 é a mesma coisa. Então vamos lá. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas. Essas piadas que a gente não tem que ter, especialmente as de cunho sexual, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Vocês se lembram de 1 Coríntios capítulo 15? Isso é sério. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Olha que coisa curiosa. Nem gracejos imorais. Nem piadinha que não tem que ser feito com amigo, com amiga, com conversinha de WhatsApp, com piadinha, com meme. Isso não tem que existir. Não tenham gracejos imorais com quem você não tem que ter. Isso é incrível. Que são inconvenientes, mas ao invés disso tenham ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nenhum impuro, ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora, aqui está o ponto de virada, tá, gente? O ponto de virada está aqui. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Aqui é o ponto de virada. Vocês eram trevas, vocês não são mais trevas. Se vocês não são mais trevas, vocês devem viver como filhos da luz. Por quê? Porque qual é o fruto dos filhos da luz? Toda bondade, verso 9, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Perceba isso. A luxúria e os pecados sexuais trazem para nós vergonha. E normalmente, se você tem essa dificuldade, você tem muita coisa escondida debaixo do seu tapete. Você tem coisa escondida no seu celular, você tem coisa escondida num drive, no seu HD, na nuvem. Você tem coisa escondida que ninguém pode saber. Percebam? Isso já está sendo dito no 1º século. A sabedoria divina e o Espírito Santo sabe do que ele está falando. Ele sabe o nosso comportamento. E percebam essa atitude psicológica que nós temos, que é a mesma de Adão e Eva. Qual foi a primeira coisa que aconteceu com Adão e Eva quando pecaram? Eles perceberam a sua nudez.
Por isso o pecado da luxúria é algo que a gente sempre coloca para baixo do tapete, porque dá vergonha. Mas percebam, irmãos, a seriedade do que nós tratamos aqui, para você dar nome para esse negócio e tratar isso, tirar debaixo do tapete, tirar da nuvem, tirar do HD, tirar do celular, para todo mundo poder ver. Porque, olha só, não participem das obras infrutíferas das trevas, é por isso que está escondido. Se ninguém pode ver, é porque está escondido, é obra das trevas. Não participem disso. Exponham-nas à luz. Olha que coisa. João usa essa mesma linguagem em 1 João. Dizendo que Deus é luz e trevas. E nós, como estamos na luz, precisamos andar na luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Não é assim que a gente se sente? Quando a luxúria é algo que está dentro da gente? Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Vamos orar. Pai, nós queremos levar a vida com o Senhor a sério e precisamos disso. Ajuda-nos, porque nós precisamos de libertação, Deus. O Senhor nos deu impulsos naturais, mas por causa do pecado a gente erra. Tem misericórdia de nós. Que a gente saia daqui hoje lavado pelo sangue do Cordeiro, completamente perdoados, prontos para trazer tudo para a luz, inclusive o nosso desejo, inclusive a nossa sexualidade. Ajuda a gente a trazer isso tudo para a luz, para a gente viver isso de maneira santa, como agrada ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, há uma música escrita pela fatídica Rita Lee. Ela dizia que amor é um livro, sexo é esporte. Sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema. Amor é novela, sexo é cinema. Sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patéticos. Sexo é uma selva de epiléticos. Amor é cristão. Sexo é pagão. Amor é latifúndio. Sexo é invasão. Amor é divino. Sexo é animal. Amor é bossa nova. E sexo é carnaval. Amor é para sempre. Sexo também. Sexo é do bom. Amor é do bem. Amor sem sexo é amizade. Sexo sem amor é só vontade. Amor é um, sexo é dois. Sexo antes, amor depois. Sexo vem dos outros e vai embora. Amor vem de nós e demora. Amor é cristão e sexo é pagão. Amor é latifúndio e sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Amor é isso, sexo é aquilo e coisa e tal. E tal e coisa. Ai, o amor. O sexo. Sabe o que a Rita Lee está falando? A maior mentira que já contaram para a história da humanidade. A mentira é que amor sem sexo é impossível. Essa é a maior mentira que contaram. E a maior mentira que contaram para a gente é que sexo sem amor satisfaz. Amor sem sexo é impossível. Será? Só que sexo sem amor satisfaz. Mentira. Por quê? Porque quando o Senhor nos criou, irmãos, Ele nos criou com uma completude de prazeres, inclusive o prazer da sexualidade. Quando Deus nos criou, e os medievais estavam errados nisso, eles estavam errados quando eles diziam que a sexualidade era algo para ser usada para a reprodução. Porque os medievais diziam que a sexualidade era algo da carne, dos prazeres, do mundo. E que Deus, eles diziam,
Deus está no lugar do Espírito, no lugar lá do alto. Deus está lá em cima, num lugar em que as coisas da carne não podem chegar. Os medievais diziam isso. Então, o que eles faziam? Bom, a gente evita os prazeres da carne. Afinal de contas, eles diziam, o apóstolo Pedro falou que nós éramos peregrinos em terra estranha e deveríamos nos abster das satisfações desse mundo. Eles citavam o apóstolo Paulo, dizendo que era para que a gente fizesse morrer a nossa carne, as nossas paixões. Então, influenciados pela filosofia dos gregos, eles diziam, os prazeres da carne precisam ser completamente suprimidos e só aquilo que é do Espírito deve ser cultivado. O que isso aconteceu? O cristianismo produziu, nessa área da sexualidade, muita repressão. Com gente achando que falar de sexualidade é pecado. E você percebe isso com pouco diálogo dentro das casas, com pouca conversa dentro das casas, com pouca conversa sobre isso dentro das igrejas. Vocês não param num culto de domingo, abrem a Escritura e ouvem uma pregação sobre sexualidade. Passei 4 anos no seminário presbiteriano e não tive uma matéria sobre isso. E eu estou falando de um grande desejo que todos vocês têm. Todos os seres humanos têm isso. Ninguém não tem isso. Eu tive que pagar curso por fora para poder aprender, para ter que lidar com isso. Porque também tenho filhos e preciso educá-los para viverem uma vida santa e entender os seus impulsos. Tanto que alguns de vocês, enquanto eu estou pregando, falam assim, não sei para que o pastor está falando dessas coisas. É porque você não entendeu o mundo que você está vivendo. 90% do conteúdo da internet é pornografia. Você sabia disso? 90% do conteúdo que está circulando para a gente é pornografia. Grupos e mais grupos de WhatsApp e Telegram. Sites e mais sites. E você está vivendo em qual mundo? Ou nós trazemos isso para a luz e aprendemos a conversar sobre isso. Quebramos esse tabu. E aqui eu estou usando tabu na linguagem freudiana mesmo. Freud dizia que a culpa move o mundo. E aí as pessoas, por conta da culpa, criaram grandes sistemas. Freud, de certa forma, não estava errado, não. Porque vocês ficam criando discursos e práticas para tentar se livrar da culpa o tempo todo. Por quê? Porque não sabem lidar com o desejo de maneira santa. E sim, o desejo é santo, foi criado por Deus. O 7º pecado capital, que está no 2º poema de Dante, no inferno. As almas que estão no inferno sofrem com vendavais muito grandes e passam muito frio. E Dante as colocou lá, porque ele dizia que essas almas não souberam dominar o desejo. Por não saberem dominar o desejo, as almas daqueles que estavam no inferno, segundo Dante, passariam frio e vendaval durante toda a eternidade como castigo do seu pecado. Porque a luxúria nada mais é do que falta de domínio do nosso desejo. E aqui eu começo a tirar mais um mito. O mito de que vocês não conseguem controlar os desejos de vocês. É mentira. É claro que nós conseguimos controlar os nossos desejos. O problema é que o século 21 é o século em que desejo e aparência são iguais à identidade. Você tem que anotar isso. Isso vem do amor fati, do Friedrich Nietzsche. O Nietzsche dizia que... Vocês estudam Nietzsche na universidade o tempo todo, só não sabem disso.
O Nietzsche trabalhava a ideia de amor fati, que é o amor em que você precisa entender que nós somos animais. E por sermos animais, nós precisamos dar volúpia e vazão a toda forma de amor. Como diria um cantor popular brasileiro. Toda forma de amor é válida. E você precisa botar esse negócio para fora e não ter vergonha disso. Nietzsche era um vitalista. Então a vida é energia, a vida é potência para o século 21. Então você pega a sua volúpia, a sua vontade, junto com a sua aparência, e é isso que você é. É por isso que você fica na academia, olhando o seu corpo. Brincaram comigo que semana passada eu não falei do Ozempic. Pastor, você falou de gula e não falou do Ozempic. Ele está aí. Mas dentro da sexualidade, ele também está aí. Eles ensinaram para mim, para você no século 21, que o que a gente tem de mais profundo é o desejo. E especialmente o desejo sexual. Então você tem que botar ele para fora. Senão, gera trauma. Mas que teoria vagabunda, viu? Só que vocês caem nisso. As novelas são isso. Os filmes são isso. A educação nas escolas é isso. Vontade. A nossa vontade e a nossa imagem vão formar a nossa identidade. Só que o que está acontecendo? Nós não sabemos controlar desejo no século 21. E a luxúria é cultivada. E ela aparece com todas as suas derivações, que segundo São Tomás de Aquino são promiscuidades, pornografia, adultério, incesto. Muitos de vocês foram molestados sexualmente na infância, por pessoas da própria família. Isso não pode ser um tabu no meio de nós. Muitos de vocês foram molestados. E isso é sério. Isso é luxúria. Pode ser que eu estou pregando para algum molestador aqui hoje. Ou que está me ouvindo em casa. Para vocês entenderem a seriedade do que o pecado faz com o ser humano. E a gente faz o quê? Não conversa sobre isso? Não fala sobre isso? Não dá nome para os bois? Sedução no lugar errado, prostituição, estupro. Tudo isso é manifestação da luxúria. Tudo isso é manifestação de uma forma em que a sexualidade é colocada num pedestal de adoração. Só que qual é o problema? O problema é que a luxúria faz com que as nossas relações de desejo fiquem adoecidas. E o que é isso? E como psicologicamente isso se manifesta em você? Você não consegue pensar em outra coisa. Ela se manifesta em você desse jeito. Você não consegue pensar em outra coisa a não ser no desejo. E Jesus, nosso Senhor, piorou a situação, porque você pode dizer, o casamento acaba com o pecado da luxúria. Não acaba. Mentira. Porque não é o que você faz. Nosso Senhor disse que se eu olhar para alguém de uma maneira errada e desejá-la, eu já pequei. Porque a luxúria está no nosso coração. Pecado está no coração da gente. É possível você ser casado e se relacionar com a sua esposa como se ela fosse um objeto, para o seu prazer. É possível você ser casado e se relacionar com o seu esposo de maneira luxuriosa, achando que ele é um objeto para você. Isso é luxúria, gente. Isso é luxúria.
Os medievais erraram a tal ponto que eles diziam, Deus está na minha mente, mas o diabo está nas minhas calças. Essa era uma frase deles. Você ouviria um sermão desse medieval. Só que por outro lado, nosso Senhor disse que a gente deveria amar a Deus com todo o coração, alma, força, entendimento. Por isso, a felicidade, gente, a vida boa diante de Deus, a vida santa, ela não está dependendo da gente ser necessariamente realizado sexualmente. Parem para pensar no seguinte. É possível eu ser casado e no meio do meu casamento, por exemplo, a minha esposa descobrir que tem algum problema. E a pergunta é, eu acabo com o casamento? É possível ter casamento sem isso? Porque ela desenvolveu algum tipo de problema? Claro que é. Não só é, como deve ser. Só que para o nosso tempo, a gente não faz isso. Por quê? Porque a gente colocou a libertinagem e a luxúria como sendo o centro da vida da gente. Agora, pastor Rômulo, como é que a gente tem que lidar com esse negócio então? O Os Guinness vai dizer o seguinte para nós. Sexualidade na Bíblia é a maior relação de dar e receber amor. Abre aspas para ele. É a expressão última da intimidade e do desvelar completo e incondicional, no qual dois seres humanos podem se engajar. Deixa eu repetir. Sexualidade para a Bíblia é a expressão última da intimidade e do desvelar completo e incondicional, no qual dois seres humanos podem se engajar. Assim, a relação sexual é um ato que, fora do casamento, é enganoso e danoso. Por quê? Porque o casamento é o único ambiente voltado totalmente para a doação. Porque a sexualidade dentro do cristianismo deve ser dentro do casamento. Porque a única forma de você ter uma relação completa de engajamento em que você dá e recebe amor de maneira plena, completa, é dentro do casamento. Por isso, a sexualidade foi feita para ser vivida de maneira intensa numa relação de aliança. A sexualidade foi feita para viver de uma maneira íntima, poderosa, dentro de uma relação de aliança, dentro do casamento. Você não pode esquecer disso. Qualquer coisa que esteja fora disso, para a gente, irmãos, é luxúria. É luxúria. Podem colocar as relações homossexuais, poliafetivas, poliamor. Qualquer coisa que esteja fora disso, para a gente, no cristianismo e para a Bíblia, é luxúria. Observem, por favor, o texto bíblico. Vocês estão quietinhos hoje, né? É, né? Tá bom. Eu sei que a luta é dura. Eu não vou demorar, tá? Mas eu quero que vocês observem o texto bíblico, porque uma vez feita a explanação daquilo que é a doutrina, ou melhor, daquilo que é o ensinamento, eu vou te dar 4 conselhos que estão no texto e algumas aplicações práticas para você lidar. Desde você que é garoto, você que tem pai, você que é pai, tem filho, você que é casado, viúvo, solteiro, tem para todo mundo hoje, tem para todo gosto, tá? Porque você pode dizer assim, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com isso? Bom, vamos lá. Observe o verso 1.
Qual é a cultura que o apóstolo Paulo está vivendo? A cultura de Baco e Dionísio. A cultura em que sexo, bebida e comida são adorados. A mesma cultura que nós vivemos, só que com outro nome. Não sejam tolos. A primeira maneira de você lidar com a sexualidade é o verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Quer lidar com a sexualidade de maneira séria? Quer lidar com a vida cristã de maneira séria? O apóstolo de Cristo e a Escritura estão ensinando para a gente. Imitem o Senhor. Imitem o Senhor. Quanto mais vocês conhecerem o Senhor, mais procurarem com intensidade imitá-lo, mais parecidos com o Senhor. E aqui, eu vou fazer coro, dizendo, olhem para Jesus, imitem Cristo. Imitem nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta teológica de escola bíblica, Jesus Cristo é Deus, sim ou não? Sim. Vocês ficam com medo, né? Oh, meu Pai. Eu vou ter que voltar com verdades essenciais. Só que só em 2026. Jesus Cristo é 100% homem? Sim. Então não me venha com essa história de que não é possível imitar o Senhor. Porque Ele foi homem como nós. Hebreus diz para a gente, no 4 e no 6. Ele foi homem como a gente, passou por essa terra, viveu o que viveu e suportou todas as tentações e provações. Irmãos, vocês querem viver um cristianismo sério, sem brincar, olhem para Deus e imite-o. Olhe para Jesus e imite-o. O remédio para a luxúria é a pureza de coração. O remédio para a luxúria é o coração puro. Por quê? Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê um pedaço de carne. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha para a gente com olhos impuros. Lembrem que o nosso Senhor disse, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Porque os olhos são a porta do nosso coração, a porta da nossa alma. É fácil você identificar a luxúria. É só você olhar. Quando eu olho para você, o que eu desejo? Quando eu olho para você, o que eu sinto? Quando eu olho para você, qual é a minha vontade? Quando eu olho para aquele vídeo, e aí eu vou te dar esse conselho. Pega o teu WhatsApp, o Telegram e tira a função. Se você é mais vivido e tem alguma dificuldade em lidar, pede alguém mais novo para fazer isso. Tira essa... Primeiro sai de todos os grupos que você não tem que estar. Pelo amor de Deus. Especialmente vocês homens. Só que cuidado, meninas, porque a pornografia está chegando para vocês de uma forma muito poderosa. Em nome do empoderamento feminino. A Bíblia nunca mandou mulher ser empoderada, nem homem. A Bíblia mandou homem e mulher ser servo. Cuidado com essas ideologias que vocês servem. Parece que tem cara de coisa boa. A Bíblia nunca mandou isso. A Bíblia mandou homens e mulheres serem servos uns dos outros. E não, a Bíblia não trabalha com a categoria de poder. Isso é Foucault. Isso não é Jesus. Cuidado. Isso é pecado, o nome disso. Tira essa função de download automático. Porque quando você olhar a imagem, você sabe o que tem ali. E aí vem o elemento psicológico do pecado, que é a vontade. E você vai ter que controlar ela. Quando você olhar que é fria, cara, sai fora, imita Deus. Se você está vendo que é furada, não aperta um botão. Faz uso dessa liberdade de ação que Deus te deu e sai fora disso. Imitador de Deus. Se você sabe que você tem relações que não deveria
com pessoa A, B, C ou D, tira. E qual vai ser a sua oração? Remédio para a luxúria é coração puro. Bem-aventurados os puros de coração, porque são esses que verão o Senhor. Compreendem isso? Imitação. Imitem o Deus de vocês. Jesus é capaz de olhar para uma prostituta sem desejá-la, olhando para ela com misericórdia. Jesus é capaz de olhar para uma mulher no poço de Samaria. E essa mulher chega lá meio-dia. As mulheres pegavam água no poço 5, 6 horas da manhã. Essa mulher chega no poço meio-dia, porque ela já teve 5 maridos. Ela era aquele tipo de mulher que você poderia dizer, essa é vida fácil. Ele olha para ela e diz, se você quiser, eu tenho água da vida para dar para você. O que eu quero dizer, homens, não descansem. Não parem de orar ao Senhor, até que Ele dê a vocês um coração puro, para vocês poderem olhar para as mulheres mais jovens. Eu estou citando o apóstolo Paulo, escrevendo para Tito e Timóteo, como se elas fossem suas irmãs e não objeto de desejo de vocês. Para vocês olharem para as mulheres mais velhas, não com fetiche, mas como se elas fossem as suas mães ou tias. Não parem de buscar o Senhor, meninas, quando olharem homens. Não parem de buscar o Senhor até vocês olharem para eles como se eles fossem seus irmãos mais novos, ou como se eles fossem seus pais. Porque quando esse desejo errado bater a sua porta, ore até Deus te dar um coração puro, porque é possível ter um coração puro. E você terá um coração puro quando você olhar e o desejo vier segundo a vontade de Deus. E o que eu estou dizendo? Eu, Rômulo, preciso olhar para minha mulher e desejá-la. Eu vou dizer isso para vocês. Mulheres, vocês têm que olhar para os maridos de vocês e desejá-los. Agora, os outros, nós precisamos olhar e orar a Deus para que a gente tenha eles como se fossem irmãos, irmãs, gente que é amiga, gente que a gente respeita. Imitação. Segundo, observem comigo, por favor, verso 2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como uma oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O que é a sua vida? Sua vida, meu irmão, não é para que você sinta prazer e prazer. Nelson Rodrigues, cronista de futebol. Nelson Rodrigues foi tudo no Brasil, né? Cronista de futebol, falou de política, e um poeta incrível, e um filósofo brasileiro que ninguém lembra. Nelson Rodrigues, falando muito sobre luxúria, ele tinha uma ideia, numa das suas obras, chamada O Tédio da Carne. Sabe o que é o tédio da carne? O tédio da carne é aquela ressaca que dá depois que você apronta. É aquela ressaca que dá quando você vê que você fez coisa errada. E depois você fala assim, que porcaria. O que eu fui fazer? Para que fui me meter nisso? Isso que Nelson Rodrigues chamava de tédio da carne. Porque a ressaca sempre vem. A ressaca moral sempre chega depois. Engraçado, você pega um cara, um filósofo que não é crente e já sabia isso. Isso é efeito psicológico do pecado, cara. Você é crente. Você é crente. Você não tem que ter tédio da carne. Você não tem que ter tédio da carne. Você é crente. Sua vida é uma oferta para o Senhor. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 6, também no mundo greco-romano, também na cidade de Corinto, uma cidade idólatra na questão da sexualidade e da comida. Paulo diz, vocês não entenderam que quando você se junta com uma prostituta, você se torna um com ela. E ele diz, você não entendeu que quando você se tornou um com ela,
você está profanando o templo de Deus. E ele diz, quando a gente comete alguns pecados, a gente está cometendo eles para o lado de fora. Quando a gente peca com a promiscuidade e a luxúria, a gente está pecando dentro do corpo, lugar que Deus habita. Esse é o argumento do apóstolo. Seu valor não está em política de identidade. Seu valor não está no quanto você ganha. Seu valor não está em nada dessa porcariada que colocaram aqui. Seu valor está em você ser imagem e semelhança de Deus. E Cristo entregou a vida dele por você para te santificar, te lavar, te apresentar no último dia como uma oferta para Deus. Então viva assim. É isso, a sua vida, o valor que você tem. Você é tão único, meu filho, que você não precisa se entregar a várias relações ilícitas para poder sentir-se bem. E a euforia do desejo toma a gente de um jeito que a gente começa a se sentir bambambam, bonitão. E aí no final vem o tédio da carne, que Nelson Rodrigues falava. Tua vida é uma oferta para Deus, valoriza esse negócio. Tua vida vale tanto que Cristo entregou a vida dele por você. Terceiro, olha o verso 3. Ele começa a falar, entre vocês não deve haver menção de imoralidade, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Porque essas coisas não são próprias para os santos. E não é legalismo, tá? Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disso. Ele diz, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas. E ele vai continuar dizendo isso até o verso 9. Olha o verso 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Meus irmãos, a cultura pode dizer o que ela quiser. Vocês são crentes. A cultura pode dizer o que ela quiser. Vocês são cristãos. Vivam como filhos da luz. Tomem posse da vida eterna, tomem posse do novo nascimento, tomem posse do arrependimento de pecados, da justificação pela fé, da santificação, tomem posse da glorificação e vivam nessa verdade. Parem de acreditar na mentira que a cultura conta para vocês e vivam como filhos da luz. Não é só imitação, não é a vida só como oferta, mas é a consciência de viver uma nova natureza. Uma nova natureza, em que a gente ama a Deus, em que a gente ama o próximo, em que a gente vive isso dentro da gente. E quarto, observe a partir do verso 10. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até o mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. O que ele quer dizer? Cara, pratica as obras da luz. Quer lidar com luxúria? Pratica as obras da luz. Aí, vamos lá. Adolescentes que estão me ouvindo. Vocês não têm maturidade para lidar com sexualidade. Adolescente não faz sexo. Pais, não deixem namorado do seu filho e namorada da sua filha dormir com ele dentro do quarto com essa conversa fiada de que é melhor fazer debaixo do meu teto porque eu estou aqui e estou vendo. Isso é conversa fiada e conversa para boi dormir. Tua casa é templo de Deus, você é templo de Deus, sua família é lugar santificado, isso é coisa séria. Adolescentes, a primeira coisa, vocês não tinham idade nem para namorar. Nem para namorar.
Não tem idade, porque não tem juízo. Não tem juízo. Você bota um menino e uma menina cheio de hormônio. O que vai dar, gente? Não, mas eu estava olhando. Estava, e precisa de muito tempo para fazer besteira. Você não precisa nem de muito tempo, nem de muito espaço, meu filho. Vamos levar o negócio a sério. Vamos levar a criação dos nossos filhos a sério. Vamos parar de brincar com esse negócio. Vamos levar isso a sério, gente. E aqui, olha só. Talvez você tenha vivido e crescido num lar liberal. Aí, porque você cresceu nesse lar, você acha que você não tem o direito de botar limite. Ou parou em você. Você não entendeu isso? Em você parou esse negócio. Se você viveu errado e de qualquer jeito, beleza, irmão, parou. Por que parou? Porque agora Cristo entrou nesse negócio aqui. Se a gente errou, Deus não levou em conta o tempo da nossa ignorância. Acabou, ficou lá, ó. Agora, daqui para cá, a gente vai viver de um jeito diferente. Então, adolescentes, vocês não têm juízo para isso. Não tem juízo. Adolescentes, escola, grupo de amigo. Cara, sai fora desse tipo de situação. Sai fora dessa conversaiada fiada, essa risaiada com pornografia, com libertinagem. Meninos, adolescentes, mulheres precisam ser respeitadas. Meninas, se deem o respeito. A gente cresce com as meninas sendo troféu, menina hipersexualizada. E aí vocês, meninas, adolescentes, querem criar um padrão de beleza. O padrão de vocês é Cristo. O padrão de vocês é a glória de Deus. Vocês estão sendo criadas para serem cheias do Espírito Santo. Vocês estão sendo criadas para a vida eterna, para ser um sinal do reino aqui. Jovens, criem vergonha na cara e se casem. Olha para mim, olha no branco do meu olho. Eu estou falando sério, eu não estou brincando com vocês. Cria vergonha na cara e se casa. Eu não tenho dinheiro. Você confia no Deus da providência ou não? Seu Deus é Mamon ou Jesus Cristo? Cria vergonha na cara. Mas vai acabar o meu padrão de vida. Você está vivendo para quem? Você está brincando? É melhor casar do que viver abrasado. Você não ouviu a palavra de Deus? Está brincando? Está brincando com o pecado? Está abrindo porta para o diabo entrar na sua vida? Pelo amor de Deus! Isso é sério. Cria vergonha na cara. Está com dificuldade? Pede ajuda a gente, ou dá uma geladeira para você, sei lá, meu irmão. A gente aluga uma casa, é melhor isso do que você viver pecando, cara. Cria vergonha na cara. Ou você confia na providência de Deus, que o casamento foi dado para Deus, para a gente viver em santidade, para a gente poder aproveitar. Ou você vai ficar enganando quem? Você quer enganar quem? Quer enganar quem? Jovens, pelo amor de Deus, orem para Deus abrir porta para você casar. Eu quero batizar seus filhos. Eu não quero olhar e eu não tenho problema, eu vou te abraçar sempre. Jamais vou te julgar, cara. Eu sou homem e sou alguém como você. Se você passar por dificuldade, é claro que a gente vai te abraçar. Se você vive problema com isso, vem falar comigo, a gente vai conversar. Agora, pelo amor de Deus, é uma questão de seriedade. Tem que cuidar do coração. Pais, falem abertamente sobre sexualidade com seus filhos. Abertamente. Não tem condição. Você vai deixar que quem fale com seu filho sobre sexualidade? Na minha geração era brasileirinhas. Você vai deixar que quem fale de sexualidade com seu filho? Nossa, eu tenho vergonha. É? Então deixa o professor da escola educar ele. Deixa o tio educar ele. Você tem que falar abertamente sobre sexualidade com seu filho, cara. Ele tem que saber isso de você. Parar de terceirizar, vou botar para o psicólogo. Que psicólogo?
Eu falo de sexualidade com os meus filhos. E no caso, eu tenho 3 filhas. Quem tem que falar de sexualidade com elas? É a minha mãe. E homens, vocês têm que ser bem resolvidos, porque são vocês que têm que ensinar sobre sexualidade para o filho de vocês. Eles só vão aprender a respeitar a mulher, o corpo delas, a desejá-la, se vocês ensinarem. Agora, se você ficar, pelo amor de Deus, né? Me ajuda. A gente precisa falar disso abertamente com os nossos filhos. Casais. Tem gente que nunca mais vai voltar aqui, né? Ai, quem mandou vocês virem aqui? Vocês podem ir para lá também, azar de vocês. Casais. Agora eu quero ver o cara dar uma cutucada na mulher aí. Mantenham a vida sexual ativa, gente. Ativa. Mantenham vida sexual ativa. Esse é o conselho que o apóstolo Paulo deu para Corinto. É isso mesmo. A gente foi casado para fazer festa. É isso mesmo. É para ter festa em casa. Mantenham. Se divirtam mesmo. Aproveitem os corpos uns dos outros. É para isso que a gente está casado. Para aproveitar o corpo um do outro. Foi feito para isso. Foi dado para nós. É tão bonito isso, que o corpo da Aline não pertence a ela, é meu. Olha que doideira. O meu corpo não me pertence, é dela. Olha a beleza do cristianismo, cara. Então, ô bobão, aproveita. Aproveita. A sua oração tem que ser para você desejar sua esposa. A sua oração tem que ser para você desejar seu esposo. Senhor, eu quero desejar essa mulher. Se tiver com algum tipo de problema, procura um médico, meu filho. Já tem remédio para resolver essas coisas. Já tem tratamento suficiente para tudo que você puder imaginar. Casais, vivam uma vida sexual intensa. Solteiros ou viúvos, toma banho frio. Vocês vão ter que controlar o desejo. Não tem jeito. Ou então vocês se casem novamente. Você que é viúvo. E é isso que o apóstolo Paulo fala. É sério. O apóstolo Paulo fala para o Tito e para o Timóteo que as viúvas, por exemplo, é melhor que elas se casem novamente do que elas ficar fofocando da vida dos outros. É linguagem apostólica, é só ler a Bíblia. Agora, se elas não quiserem casar novamente, e isso serve para os homens também, que não fique com conversinha para cá e para lá, ué. É sério isso. Ou você se casa novamente, ou você se dedica para o trabalho do Senhor. Sem fofoca e sem conversa fiada. E controle o desejo. Agora, está acontecendo uma coisa que eu preciso abrir os olhos de vocês, especialmente os da terceira idade. Vocês entram na rede social, começam de bate-papo, começa a conversa fiada, e vai até de madrugada, e o que dá depois disso é problema. E vocês sabem disso. Cuidado, cuidado. Se você teve algum tipo de problema com adultério, e tem, se você teve ou tem, eu queria anunciar a graça de Deus para você hoje. É possível ser perdoado. É possível recomeçar. É possível ter uma nova vida, gente. É possível. É possível não viver uma vida de promiscuidade. E o Senhor não leva em conta os pecados que a gente fez. Hoje, você pode chegar aqui e dizer, Senhor, eu estou arrependido por tudo e eu quero recomeçar. A graça de Deus é suficiente para fazer a gente mudar. É possível. Se você viveu esse problema na vida, eu queria dizer para você que você está perdoado. Você pode recomeçar.
Se você teve problema com luxúria, ou tem problema com luxúria, queria dizer que você está perdoado. O Senhor te perdoa. Você pode ter uma nova vida. Você pode viver diferente. O sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, é capaz de fazer novas todas as coisas. A vida, há uma forma diferente de viver. É possível ter os olhos puros. É possível ter o coração puro. O Espírito foi ministrado a nós. O sangue foi derramado no madeiro. Cristo ressuscitou dos mortos e você pode ser livre. A liberdade está à nossa frente. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. A nossa vida é nova e é possível viver para a glória de Deus. Eu quero terminar com a última coisa. Talvez, para você que tem algum vício, especialmente a pornografia, pelo amor de Deus, mude os seus hábitos. Mude seus hábitos. Saia daqui hoje com um compromisso de mudança. Apaga tudo. Saia de tudo. Dedique-se à oração. Leve isso a sério. Porque o problema da pornografia é que psicologicamente ela é uma porta para outros pecados. Sempre começa com um vídeo. E quando alguém menos pensa que não, já virou um pedófilo. Começa assistindo vídeo e vendo foto. E virou um incestuoso. Leve isso a sério. Leve isso a sério. Sem objetificação das outras pessoas. Eu não posso objetificar a minha mulher. Eu não posso objetificar os outros. Vocês são santos. Eu tenho que tratar vocês com o mesmo valor que Cristo deu. Você que consome pornografia, faça um exercício simples. Você já imaginou se fosse um filho seu que estivesse naquele vídeo? Isso é muito sério. Por favor, meus irmãos, levemos a luxúria a sério. Remédio, cadê os meninos para a gente terminar? Remédio da luxúria, pureza de coração. Pureza de coração. Nós vamos terminar cantando uma canção. Eu quero ler só alguns versículos para vocês. Romanos capítulo 8. O apóstolo de Cristo diz para nós: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, porque era fraca, Deus fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você foi perdoado. Você pode viver uma nova vida, sem peso, sem culpa, com o coração puro, porque o único puro se manifestou para a gente poder ter vida.